do Senhor Jesus, graças a Deus, mais um dia que estamos no canal Boa Semente. Se inscreva, compartilhe. Hoje nós vamos falar sobre convívio familiar. Nós estamos falando sobre família e vamos dar em algumas personagens da Bíblia para nós ter mais conhecimento sobre o convívio familiar. Nós vamos ler aqui, irmãos, em Gênesis, capítulo 16, versículo 1 a seguir. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Nós podemos, irmãos, entender essa palavra que Abrão era um homem de fé, um homem que Deus tinha dado promessas para ele, para ter filhos com Sarai. E a palavra de Deus diz que pregava o reino, Abrão pregava o reino de Deus por onde passava. Ele era casado com Sarai, aqui nós lemos, ele vivia numa terra de Canaã, juntamente com Sarai. Mas ele teve numa cidade do Egito. Ao entrar nessa cidade, junto com Sarai, ela era muito formosa, bonita, uma mulher muito, a aparência dela, uma aparência muito bonita, e ela era muito cobiçada. E quando chegou naquela cidade, o rei Faraó, ele cobiçou ela. E a Bíblia diz que levou ela, porque Abrão tinha falado que era sua irmã, medo de morrer. Então ele deu alguns dotes para Abrão, depois que conheceu que realmente era sua esposa, devolveu para ele e deu alguns dotes para ele. No caso, camelos, servos e servas. E assim ele pegou novamente Sarai e prosseguiram a caminhada, aonde eles foram para a cidade de Canaã. A Bíblia diz que nesse dote teve Agar. Agar foi junto com eles para ser serva de Sarai. E a palavra de Deus nos diz que Sarai, ela era estéril, não podia ter filhos. E por ela não ter filhos, ela se sentia uma mulher triste, uma mulher até mesmo atribulada de espírito, porque ela desejava agradar o seu esposo por um filho, pelo herdeiro. Mas ele já tinha uma promessa dada por Deus em visão. O Senhor mostrou para Abrão que ele seria pai, que Sarai seria mãe. Mas foi passando o tempo e não acontecia. Então Sarai, ela foi ficando preocupada. Ela foi ficando uma pessoa assim, pensativa, que ela gostaria de fazer o seu esposo feliz, porque era o sonho dele ser pai. Então, como ela tinha uma serva na sua casa,
obediente, uma serva leal, reflexo de honra. Tudo que mandava fazer, ela fazia, pois convivia com eles. E ela o respeitava muito, a sua senhora. E a Bíblia diz que Agar, ela era egípcia. E ela servia a Sarai tudo o que necessitava. Então, por ela ter essa lealdade, essa obediência, até mesmo Sarai olhou e disse, pensou, ela vou fazer alguma coisa para que meu esposo seja pai. Então ela deu aquela ajudinha, né? Ajudou a Deus e falou com Abrão. Disse, eu vou entregar a minha serva para que você deite com ela e tenha filhos, e que esse filho venha se criar juntamente conosco como o nosso filho, o nosso herdeiro. Mas não sabia Sarai que depois ia ocorrer algo na vida dela qual ela não esperava. E nós vemos que Agar, ela não tinha muita vantagem dentro daquela casa, pois ela era apenas uma serva, só servia. Ela era apenas uma pessoa que ajudava dentro de casa, era, vamos dizer, uma empregada, só era ordenada. Então chegou um momento que, quando ela se deitou com Abrão, que a própria Sarai permitiu isto, provocou essa situação, ela ficou gestante, ela engravidou de Abrão. Quando ela engravidou de Abrão, ela passava de um lado, do outro, dentro da sua casa, ela começou a se sentir de ser aquela que poderia já ser a senhora dentro daquela casa. E aos olhos de Sarai, ela começou a se sentir mal. Por quê? Ela começou a se sentir desprezada, porque agora Agar estava gestante do filho de Abrão. Agora ela estava dentro do seu ventre um filho do marido de Sarai. Agora podemos, dentro da Bíblia, imaginar como Sarai ela se sentia. Ela se sentia uma mulher desprezada por Abrão, porque agora a que estava sendo amada, a que estava sendo cariciada era Agar, porque Agar era a mulher que estava gestante do filho de Abrão. Calcula agora como ela se encontrava nessa convivência familiar. Era algo difícil. Por quê? Constrangedor, porque Abrão era casado com Sarai, mas Sarai era estéril, não pôde dar filho para ele, e era o sonho dele ser pai. E agora Agar estava gestante de um filho de Abrão. E Sarai estava se sentindo nesta situação mal. Ela estava se sentindo uma pessoa longe do seu próprio marido. E Agar passando de um lado para o outro, mostrando a sua barriga crescendo, e ela até mesmo fazendo inveja para Sarai. Mas não foi Sarai que fez tudo isto, não vigiando, provocou de entregar a Agar a seu esposo? E a Bíblia diz que nesse momento, nós podemos ver aqui em versículo 4, e ele entrou Agar, e ela concebeu, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então ela olhava com desprezo para Sara.
ela achava assim: agora eu estou grávida do seu marido e você não pode dar esse filho para o seu marido. E Sara não soube lidar com essa consequência. Ela não soube lidar com o que ela mesma provocou. Então ficou uma convivência familiar difícil em estar ali na mesma casa. Chegou num ponto que ela tomou uma decisão. Ela disse para Abrão: não tem como ficarmos juntos nessa casa, porque eu não posso te dar filhos, mas Agar está gestante. Ela tem um filho dentro do seu ventre que é teu. Então você vai ter que escolher, você vai ter que agora ter uma escolha, ou eu ou Agar. Aí ele disse: não sabemos se houve alguma confusão, até mesmo com palavras, se teve algumas discussões, nós não sabemos pela Bíblia, mas podemos entender que houve ali uma dissensão entre eles. Então ela propôs para Abrão colocar ela para fora. Mas Abrão foi sábio, ele disse: está na tua mão. Deu uma carta branca para que ela resolvesse o que ela mesma tinha provocado. Ao que ela fez, colocou ela para ir embora de casa. Então ela se sentiu tão constrangida que ela fugiu e foi para o deserto. Quando Agar foi para o deserto, Abraão ficou numa situação assim pensativo. Por quê? O meu filho, mesmo que estava no ventre dela, mas era um filho dele a qual ela estava esperando. Foi para o deserto. No deserto a gente sabe que é um lugar de luta, um lugar que não tem ninguém para o ajudar, isolado. Então Abrão ficou preocupado, como que ela ia ficar no deserto, e a preocupação dele foi tanto grande, eu creio que ele, como servo de Deus, homem de fé, ele orou, ele falou com Deus, e Deus enviou um anjo para o visitar Agar, e disse para Agar: volta para você estar novamente às mãos da sua senhora, na casa novamente de Abrão, e lá você vai pedir perdão para a sua senhora. Assim ela o fez, ela pediu perdão e ficou novamente sendo humilhada dentro da casa de Sarai. Mas podemos entender que a convivência familiar não ficou muito boa. Por quê? Da mesma forma, eu creio que a mente de Sarai não ficou tranquila. Ela ficou preocupada. Sim, que era um costume naquela época. Não era diferente, era um costume de ter realmente muitas mulheres, os homens. Mas o caso ali foi a própria Sarai que provocou. Então ela ficou vendo a consequência que ela não aguentou. E depois disso que ela voltou, ela permaneceu na moradia com Abrão e Sarai, veio o nascimento de Ismael. Então, com o nascimento de Ismael, eu creio que não foi, ninguém fez festa, ninguém fez aquela alegria, somente a mãe, claro, porque ela sabia que ela era mãe de Ismael. Mas não teve aquela festa, aquela alegria de Sarai, até mesmo de Abrão, porque Abrão ficou constrangido entre a cruz e a espada por causa de Sarai. E fica numa situação da convivência familiar muito difícil. Abrão, ele poderia mostrar assim uma grande alegria do nascimento de Ismael, mas para não provocar mais a Sarai, então ele ficou, eu creio ali, o homem de fé, ele ficou com sabedoria, neutro. E assim a convivência familiar ela foi se apaziguando,
cada um no seu lugar. E logo mais veio, passando o tempo, Ismael foi crescendo, e Deus tinha uma promessa de dar um herdeiro para Abrão e Sarai. Deus não tinha esquecido dessa promessa, porque na verdade aquele dizer, passa o boi na frente da carroça, foi o que aconteceu com Sarai. Mas Deus tinha uma promessa para eles. E passando o tempo, Ismael foi crescendo. E quando ele chegou numa certa idade, dos seus 14 anos, veio a promessa maravilhosa na vida de Sarai, a qual, quando o anjo disse novamente para Abrão, a Sarai, ela estava na tenda, que o Senhor já tinha prometido que eles iam ter um filho. Ela riu, ela achou graça. Por quê? Porque ela viu a sua idade já velha, mas já estava sendo uma idosa, porque ela tinha seus 99 anos, e ela já não tinha mais o seu tempo do costume da mulher. Então ela ficou gestante, e até o anjo disse para Abrão: eu vou voltar novamente só quando Sara tiver o seu filho. Por ela não acreditar, por ela duvidar da promessa de Deus. Então ela ficou gestante, teve o seu bebê, e o anjo novamente voltou quando ela estava com o seu bebê nos braços, para cumprir a promessa que Deus tinha falado com Abrão. Então, quando houve que desmamou o bebê, que no caso é Isaac, desmamou Isaac, então teve festa. Foi uma alegria, foi uma festa maravilhosa. Aí, como Ismael já estava grande, com seus 14 anos, já indo para 15, ele começou a rir, achando graça. E Sarai ficou nervosa, ficou agitada, porque Ismael estava rindo do seu filho, porque ela não aceitava Ismael. Podemos compreender, irmãos, que quando há uma convivência familiar que não está saudável, com certeza um filho de uma outra pessoa, com o nosso filho, a gente vai realmente entrar em conflito, porque não vai gostar de um filho de outra pessoa a zombar do nosso filho. Então essas coisas acontecem nos dias de hoje, como muitas mães que têm os seus filhos que não são do mesmo pai. Vamos dizer, um padrasto, uma madrasta, ela tem o seu primeiro casamento e tem o seu filho ou sua filha. Aí de repente não dá certo aquele primeiro casamento, casa, aí já tem outros filhos com aquele segundo casamento. Então aqueles filhos de cada pai diferente, eles não vão ter aquela união como deveria. Por quê? Porque são pais diferentes, mães diferentes. Então há uma convivência familiar estranha naquela casa. Que o pai, claro, vai defender o seu filho. A mãe vai defender o seu filho. Então cada um vai defender o seu filho, que é sangue teu. Mas sempre há uma inveja, um ciúmes, uma brigas, contenda dentro do lar por causa de filhos de sangue diferente. Hoje nós vemos essas coisas. Hoje nós entendemos que dentro dos lares há muitas separações por causa de filhos de pais diferentes. E muitos até mesmo trazem bebidas, porque causa dissensões dentro da família. Aí aquele filho que tem a sua madrasta ou seu padrasto, aí já entra na bebida, entra nas drogas, entra nas maus companhias e vem trazendo o alvoroço em sua vida, aonde sai até mesmo de dentro de casa.
E aí causa tristeza para o pai, tristeza para a mãe, e começa aquela convivência familiar muito ruim. Por quê? Nós podemos entender sobre Ismael. Ismael, por ele ter essa convivência turbulenta de Sarai, de Agar, de Abrão. Então mais já vamos se dizer das duas, de Sarai e de Agar. Porque imagine agora, nasceu um filho de Sarai com Abrão, que era a promessa de Deus. Se cumpriu a promessa de Deus dentro daquele lar. Mas Sarai, ela antecipou, não esperou a oportunidade da bênção dela. Aí o que ocorreu? Quando a bênção dela chegou, com certeza ele foi muito amado. Ele foi muito querido dentro daquele lar pelos seus pais, mãe e pai, os dois juntos. Não teve indiferença, eram os dois iguais, pai e mãe. Aquele filho nasceu de bênção de Deus. Então houve uma diferença entre Ismael com Isaac. E o arrependimento de Sara por ter feito isto, de ter passado, de não ter esperado Deus fazer esta obra. Isso, algo que a gente começa a meditar, irmãos, traz uma indiferença muito grande, aonde o caráter pessoal se forma de acordo com o meio que vive. Então, se nós estivermos na direção de Deus, nós vamos, irmãos, esperar em Deus. Mas se nós sairmos da direção de Deus, nós perecemos, sofremos, procuramos luta, procuramos problemas para nós, porque não esperamos nas promessas do Senhor cumprir em nossa vida. A convivência familiar, irmãos, tem tudo a ver com o nosso Deus trabalhando, se nós der lugar. Ismael se tornou um frecheiro, um homem bravo, mesmo que Deus o abençoou, mas se tornou uma pessoa indiferente. Talvez foi a maneira dele se crescer no meio daquele ambiente, daquela convivência familiar turbulenta. Já Isaac, como foi desde o início, amado, querido, filho da bênção, então foi sempre abençoado. Sempre Deus estava ali estendendo a mão, Deus dando sabedoria, Deus dando entendimento, a mãe abençoando, paparicado. Então são coisas, irmãos, que nós podemos meditar. Como está a sua família? Como está o seu lar? Como estão os seus filhos? Você tem amado os seus filhos? Você tem acariciado os seus filhos? Você tem abraçado os seus filhos? Você tem sentado e aconselhado os seus filhos? Ou você tem amaldiçoado? Ou você tem procurado só maltratar? Colocar apelidos? Ou você tem procurado pedir a Deus uma sabedoria para ser uma boa mãe, de orientações, como diz a Bíblia, com sabedoria, com inteligência, com o Espírito Santo de Deus? Faz parte da nossa vida como cristão. Fazer uma reflexão nesta hora. Deus não tira as consequências de nossos atos. Com certeza, passaram pelas mesmas ao lado dele. Dele quem? Deus. Ao lado de Deus. É melhor passar na presença do Senhor, na direção divina, do que nós passarmos sozinhos. Se nós querer passar sozinho, resolver sozinho, irmãos, lá na frente, nós vamos ter uma consequência terrível que nós vamos enfrentar até ser sufocado pelas lutas.
pelas situações, pelas dificuldades, pelos problemas. Nós vamos passar e não vamos ter muitas vezes sentirmos sem saída. Mas quando nós estamos na direção do Senhor, com certeza nós vamos estar orando. Nós vamos estar pedindo a direção divina. Nós vamos estar, irmãos, preocupados de falar com Deus. Está demorando a bênção, mas eu vou esperar. Nós vamos ficar no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então vamos ficar no Salmo 40, esperar. Deus prometeu? Foi Deus quem falou? Vamos esperar. Se foi simplesmente um irmão que quis até mesmo nos alegrar, um irmão, uma irmã que talvez trouxe uma mensagem ou uma profecia ou uma revelação para nos acalentar, mas não foi Deus quem disse, então não tem como nós esperar, porque nós vamos esperar em vão. Mas quando é Deus que está falando realmente, então nós vamos esperar, porque vai cumprir, vai acontecer em nossa vida, com certeza. Então, o que eu digo para os irmãos nesta hora: espere o que Deus lhe prometeu. Não ultrapasse na frente, porque depois você vai ter uma consequência e não vai suportar. Não seja como Sarai, mas espere no Senhor, porque a bênção vai vir. Amém? Que Deus abençoe. Eu creio que serviu muito para nós, vai servir para os irmãos, para as irmãs. Medite, irmãos, em cada palavra que foi falada, que isso é bíblico. Os irmãos acompanhem dentro da palavra do Senhor o que ocorreu na vida dessas personagens da palavra do Senhor. Que maravilha, lindo, né? Que o Senhor fala conosco neste lugar. Nós vamos orar, ore comigo, para que Deus venha nos abençoar em nome do Senhor. Maravilhoso e eterno e poderoso Pai, eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Nada sou diante de ti, mas o Senhor é tudo, meu Pai. O Senhor é grande, tremendo, justo. Meu Pai querido, só o Senhor pode me ajudar em todo passo da minha vida. Senhor, por isso aqui estou te pedindo perdão, Senhor, de tudo que tenho feito, porque só o Senhor pode me perdoar, limpar a minha mente, meu coração, para que cada dia, Senhor, seja um canal de bênção, Senhor. Meu Deus, para o meu Senhor, na face da terra, para poder, Jesus, semear esta semente com grande amor, aleluia, com grande graça do teu Santo Espírito, meu Pai. Ah, meu Deus, só o Senhor pode, meu Deus, visitar os lares que estão, Senhor, meu Deus, nas mesmas situações a qual nós estamos falando. Jesus da glória, visita, meu Deus, muitas pessoas, ó Pai, que estão nos ouvindo, visita almas carentes, necessitadas, meu Deus, aqueles que não têm paciência em esperar as promessas, que o Senhor dê vitória para esperar, meu Pai, para ter paciência, para ficar no Salmo 40, aleluia, esperando as misericórdias do Senhor, para se cumprir na sua vida. Cristo amado, salve alma, liberta a vida, transforma a vida, pelo grande poder do teu Santo Espírito, que a convivência nos lares seja bênção, seja paz, seja o amor, seja a união, seja a graça do Espírito Santo, meu Senhor, transmitindo para a tua glória, para a sua glória, Senhor. Transmita esta paz, este amor em cada coração, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Confirma estas bênçãos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Maravilha. Amém, Jesus. Graças a Deus que nós estamos agradecendo o nosso Deus por essa oportunidade que foi nos concedida nesse lugar, em nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo.